com certeza um dos maiores maus do século XXI se chama aceitar a si mesmo. E Persona 4 já tinha previsto isso faz muito tempo. Lançado em 2008, obviamente no começo no Japão e futuramente para o resto do mundo, Persona 4 veio com tudo e destruiu geral, cara. Eu gosto muito desse jogo. Eu ainda tenho um sentimento mais forte pelo 3, mas Persona 4 de longe é algo sensacional. Não é à toa que muita gente é o Persona favorito de muita gente, né? Porque ele trabalha com um tema bem delicado, um tema que eu gosto bastante e que não tem como você não se identificar, que é simplesmente você aceitar a si mesmo, que essa é a maior mensagem que tem o jogo inteiro, né? Ele tem outras mensagens também, outras simbologias em si, mas eu acho que essa é a mais perfeita de todas, porque hoje em dia, cara, a gente tem que ser tanta coisa, a gente gosta de tantas coisas, mas a gente nunca de fato coloca esses sentimentos em prática, né? A gente não mostra quem a gente realmente é. E Persona 4 trabalha isso de uma maneira muito legal, de diversas formas também, podemos assim dizer. E eu gosto muito disso, né? Se for pra gente contar uma história bem resumida do jogo, de maneira bem prática, sem spoiler algum, a história conta de um jovem menino que está indo para uma cidadezinha chamada de Inaba, que é uma cidade fictícia que ficaria no Japão, seria uma daquelas cidadezinhas do interior, né? Ele acaba passando um ano de férias com seu tio e a sua prima, uma criancinha de 8 anos chamada Nanako. Eu acho que ela tem 8 anos, eu não lembro, mas que ela pode até ter menos, cara, porque a Nanako é uma criancinha, tipo, muito fofa, por sinal. E ele acaba passando o tempo, né, com a família do tio dele. Só que acaba acontecendo algumas coisas, acaba acontecendo diversos assassinatos muito estranhos, né? Naquela cidadezinha bem pequena. O que não é muito comum, né? Porque isso é algo mais... a gente pode dizer que é algo mais normal, né? Em cidades grandes, mas assassinatos em série que tem sempre o mesmo padrão, tudo mais, isso começou a aterrorizar as pessoas em si e muita gente, né, acaba se perguntando do porquê, como isso está acontecendo, do porquê isso está acontecendo, quem é o culpado disso tudo, né, de onde vem essa névoa gigante, e aí que chega o mistério do jogo em si, que é descobrir quem é o assassino. É trabalhado de uma maneira muito interessante, né, eles não deixam escapar quem é o assassino de fato. Fica um pouco... demora pra você notar quem é, né? Se você gosta dessas coisas de dedução, de prestar atenção como eu, demora um pouquinho pra você deduzir quem é o assassino, mas não é muito difícil. Eu fiquei um pouco surpreso na hora. Eu esperava que não fosse a pessoa em si, porque eu gosto muito do personagem. Mas, digamos, basicamente a história do jogo se resume a isso. E há um misterioso canal chamado Canal da Meia-Noite, onde os personagens acabam entrando nesse canal, né? Onde acaba mostrando os verdadeiros desejos das pessoas. E os mesmos desejos acabam matando elas. Pois esses desejos são nada mais nada menos que os sentimentos escondidos dessa pessoa. E basicamente o jogo vai se resumir a isso, né? E por que eu gostaria de falar justamente disso em Persona 4? Ele mostra pro espectador, pra pessoa que tá jogando, né? No caso, o jogador, o importante de aceitar a si mesmo. Que às vezes é isso no que falta pra você simplesmente amadurecer. Você tem diversos casos no Persona 4, a qual diversas pessoas podem se identificar. Cara, é impossível você não jogar Persona 4 e não se identificar com algum desses problemas que os personagens passam. Outra coisa que eu acho simplesmente muito interessante é o jeito que Persona 4 trabalha com homofobia e até mesmo essa coisa de trans e de mulheres serem mais fracas que os homens e inclusive não poderem trabalhar em áreas que homens trabalham. Persona 4 trabalha isso de uma maneira simplesmente genial. E ele mexe com esses assuntos lá em 2008, uma época que de certa forma a gente não é como hoje, né, que é um pouco mais aberto sobre esses assuntos. Em 2008 isso era quase que um tabu, era quase que, mano, se você falar sobre isso você tá querendo inventar coisa. Hoje em dia já não é. E Persona 4 trabalha com esse tema de uma maneira sem forçar, sem querer mostrar o que acontece muito hoje em dia. E ele trabalha isso lá em 2008 de uma maneira muito simples, muito interessante, que
te convence de fato do que aquilo está acontecendo. No caso da homossexualidade, nós temos o caso do Kanji, né? Que é um personagem que eu gosto bastante. Ele é um dos personagens mais famosos justamente por causa desse problema da homossexualidade que ele tem, onde ele simplesmente acha alguns personagens masculinos, né? Algumas pessoas, homens bonitos, ele acha eles atraentes. E ele acha isso um absurdo, porque afinal de contas ele é homem, ele não pode achar outros homens bonitos, ele não pode demonstrar esse sentimento para as outras pessoas, ele não pode fazer coisas que garotas fazem. Por isso que ele usa uma jaqueta gigante, ele tem cara de mal, ele usa piercing, ele descolore o cabelo para ficar com cara de delinquente, porque no Japão tem muito disso, né? Pessoas que descolorem o cabelo são delinquentes, e ele fica com essa fama de delinquente justamente para provar que ele é um machão. E quando mostra a verdadeira identidade dele, né? Quando a gente vai ter que resgatar ele, mostra os verdadeiros sentimentos dele. E na realidade, ele tem medo de mostrar os verdadeiros sentimentos dele. Que ele tem sentimentos por pessoas, talvez, possivelmente do mesmo sexo. Eu acho que eles trabalham de uma maneira muito interessante, porque não é algo forçado assim. Claro que tem a estereotipagem. Isso tem de certa forma no jogo, que é para mostrar que os sentimentos que a pessoa guarda não é pra ofender, mas é que é basicamente aquilo ali inteiro. A pessoa acha que a sombra, nada mais nada menos, né? Ou a shadow, é uma forma distorcida de como aquela pessoa vê ela mesma. Então o Kanji vê a homossexualidade como algo simplesmente horrível, e justamente aquilo lá que tem no jogo, que é um pouco de spoiler, então por isso que eu não tô citando, mas quem jogou sabe do que eu tô falando, aquela coisa absurda, né? E você tem outros diversos casos também, como a da própria Naoto, que é isso de mulheres serem inferiores em trabalhos, onde a Naoto é simplesmente a melhor personagem feminina da história de Persona. Isso é um fato. E ela é uma personagem que simplesmente se veste de homem, fala como homem, tem cabelo de certa forma masculino, para poder atuar na área de detetive, que é uma área vista como um número maior, obviamente, de pessoas que fazem aquele tipo de trabalho são homens. E a Naoto sofria, de certa forma, um preconceito muito forte. E ela não admitia esse preconceito, porque, afinal de contas, ela era muito genial. Ela era genial naquilo que ela fazia. Ela, além de ser... Ou seja, ela amava aquilo que ela fazia e ela era um gênio. Então, ela era muito superior a todas as outras pessoas que atuavam no ramo de detetive. Sendo que quando ela começa, de certa forma, a se disfarçar de homem, ela acaba ganhando mais visibilidade pelo público em si e pelas pessoas ao redor dela. Começam a falar, isso, um bom garoto, não sei o que. Ela não gosta de se vestir daquele jeito, mas ela odeia a si mesma por ser uma mulher, pois ela acredita que se ela fosse um homem, de certa forma, ela poderia trabalhar de maneira tranquila na área de trabalho dela, que é o que ela mais ama fazer, que é onde ela é superior aos outros de fato. E a sombra dela, ou shadow, tanto faz, é algo que demonstra justamente isso, uma pessoa que tem medo de demonstrar o que ela é de fato. Eu acho isso simplesmente genial. E aí quando a Naoto aceita as consequências, ela aceita que ela vai mostrar porque ela é melhor do que os outros, sendo de fato uma mulher, eu acho isso simplesmente genial, como Persona trabalha essa personagem. E ela é uma personagem muito fofa em si. Os outros personagens em si, eu acho que a do Ted é um tema muito interessante, mas que não é tão bem trabalhado, onde é o tema de simplesmente você não saber quem você é, o que você quer fazer da sua vida. Você conhece a si mesmo, você sabe o que você quer fazer, você sabe quem você vai ser daqui a alguns anos, e justamente se remete isso ao Ted, porque ele, afinal de contas, ele não sabia o que ele queria fazer da vida dele, ele não sabia nem de onde ele veio, ele não sabia o que ele era de fato, ele não sabia nem se ele era um humano na realidade, ou se ele era uma criatura sinistra de outra dimensão, ele não sabia o que ele era. E por que isso não é tão bem trabalhado? Porque é meio que apressada a batalha dele, né? A Shadow dele aparece simplesmente na hora e a gente é obrigado a lutar. Esse tema seria muito interessante se tivesse algum dos outros personagens com medo de não saber o que quer fazer da vida. Porque é uma coisa que muita gente se identifica. Cara, não sei pra onde eu vou, o que eu faço da minha vida, eu tô com medo de fazer isso.
E o Ted, a sombra do Ted seria, acho que, a mais perfeita assim, para diversas pessoas se identificarem, mas infelizmente não é tão bem trabalhado como no caso do Kanji ou como no caso da Naoto. Outra personagem que eu acho bem interessante de citar é a própria Yukiko, onde ela não quer trabalhar no mesmo ramo que os pais dela trabalham, que é uma coisa que eu acho muito interessante, que muita gente também possa se identificar, não querer trabalhar na mesma coisa que os pais trabalham, ter interesse em outras áreas, né? E eu acho isso muito legal, muito interessante, principalmente porque a Yukiko é uma personagem muito tímida e muito bonita, só que ela não consegue se expressar não consegue se expressar de diversas maneiras, ela é bem tímida, afinal de contas, como eu já havia dito, mas ela é uma personagem que tem personalidade forte mesmo assim, mesmo ela sendo tímida. Ela não quer fazer as coisas que levar esse ramo, né, da família dela. Mas às vezes, em alguns casos, pode ser necessário. E é muito interessante ela ter que aceitar isso, sendo que a sombra dela, ela se vendo como se fosse uma princesa, onde ninguém consegue atacar ela, ninguém consegue atingir ela, ninguém consegue ser superior a ela. Ela simplesmente se vê como uma princesa esperando a pessoa certa poder salvar ela daquele pesadelo em si. Eu acho muito interessante de certa forma. A da Tia é um pouquinho mais genérico, mas ao mesmo tempo muito interessante, que é simplesmente o fato de você não aturar as pessoas que são próximas de você. Afinal de contas, você não é feito de ferro, você não é o Superman. Você vai ficar com raiva das pessoas que você vê todo dia, das pessoas que são importantes pra você também. A tia não suportava a Yukiko por muitas vezes, ela não aguentava mais ouvir os problemas dela, os mesmos problemas, as mesmas coisas de novo e de novo. Isso acabava irritando muito ela, deixando ela muito desgastada. Não é que ela odiava a amiga dela, isso não é verdade, ela amava a amiga dela com muitas forças. Mas qual é o problema? Às vezes você não aguenta mais tentar ajudar uma pessoa que não se ajuda de certa maneira. Esse era o que a tia de fato via de problema, mas o problema era de fato nela, é que ela se via como algo que sem a Yukiko, sem mim, é uma incompleta, inútil. E muitas pessoas em si, a gente pode se identificar nisso também, porque afinal de contas, quem de nós já não fomos dependentes de alguém, ou quem já não foi independente da gente, não é mesmo? Então acho que isso é um assunto bem fácil de se identificar. No caso do Yosuke, que por sinal é meu personagem favorito de Persona 4 inteiro, eu adoro esse personagem. Eu sei que ele é um alívio cômico muitas vezes, mas ele pra mim é de longe o melhor personagem. Ele tem uma coisa também que não é tão bem trabalhada, é algo até que um pouco clichê, que é um garoto que já era da cidade grande, vai para uma cidade um pouquinho mais menor, né? E ele não acaba se adaptando, ele não gosta daquele local, pois ele gosta de tecnologia, ele gosta do mundo em si, um mundo que não é escondido, que é onde ele tá agora. Ele quer ir pro mundo lá fora, ele quer fazer diversas coisas, ele quer viver a vida, né? De certa maneira. E infelizmente não é tão bem trabalhado como os outros, né, personagens, esse problema dele, porque ele é o primeiro chefe também, é o tutorial do jogo, então a gente tem que trabalhar com essas coisas bem rapidinho para que não enche o nosso saco. E uma última personagem que eu poderia citar seria a Rize, mas que tem esse lado também, trabalha também o lado feminino, né? Principalmente o lado sexual, de certa maneira, a gente pode analisar assim, dessa maneira, a gente pode analisar desta forma, né? Do jeito que às vezes o próprio palácio dela, o palácio eu tô confundindo com Persona 5, a própria dungeon dela em si, que é basicamente um clube de striptease que os moleques estão indo, né? Então tem essa área trabalhada, porque afinal de contas ela é uma modelo também, e ela é muito sexualizada de certa maneira, o corpo dela é totalmente exposto em diversas maneiras, basicamente toda hora o corpo dela é exposto para fazer propagandas e outras coisas, e isso de certa maneira a incomoda muito, mesmo ela sendo uma garota muito bonita. Mas de qualquer forma, Persona 4 também é um jogo que eu acho que, por isso que muita gente gosta muito, tem um carinho muito grande, por isso que as pessoas gostam tanto desses personagens, porque eles conseguem se identificar com basicamente todos os personagens que estão aqui. Basicamente você vai ver alguma coisa ali sua em cada um desses personagens, e por isso que muita gente, mas muita gente mesmo, tem um carinho tão grande por esse título específico da série. E simplesmente ele é realmente genial, maravilhoso, e a mensagem que ele simplesmente dá é essa:
Não tenha medo de mostrar quem você é para o mundo. Apenas seja você mesmo, porque tudo vai dar certo no final.